É um problema aí que afeta mais de 45% das mulheres, a incontinência urinária. Aí eu convidei o urologista, o Lucas Galdino, para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Inclusive, quem tiver pergunta em casa, já aproveita, manda para o nosso WhatsApp. Vou aproveitar que o doutor está aqui para te responder e tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bem-vindo mais uma vez, né? Muito aqui ao obrigado. Ver Mais. Incontinência urinária, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, doutor. Afeta muitas mulheres, né, com mais de 40 anos de idade, mas os homens também são afetados pela doença, né? Sim, sim. Afeta os dois sexos, com muito mais prevalência as mulheres, mas pode afetar os homens também. Tá, e são as mulheres com mais de 40 anos, mas não que as com menos de 40 anos não possam ter também. Pode afetar todas as idades, inclusive crianças, tudo vai depender daí. Quando é criança, depende dos defeitos de nascimento, né? Nos adultos, daí tem várias causas que nós vamos conversar mais um pouquinho. Tá, o que é a incontinência urinária? Vamos explicar. Então vamos lá. Existem basicamente dois tipos de incontinência urinária. Um é a incontinência urinária de esforço. O que é isso? O músculo que segura a urina, que é o esfíncter, ele perde a sua função, ele acaba ficando fraco. Então, qualquer esforço que você faça, faça com que a urina saia, sem a gente querer. Então, uma incontinência involuntária de urina. Tá. Você perde a urina involuntariamente. A outra é a urge-incontinência, que é quando você tem aquela vontade maluca de ir no banheiro e precisa sair correndo para ir no banheiro, senão você vai perder a urina. Tá. Essa é uma segunda causa. E existe uma causa mista, que tem as duas coisas. Tanto o esfíncter não funciona, quanto a bexiga não funciona. Tá. Doutora, a de urgência, né? Essa outra que você estava falando, ela é menos comum do que a de esforço, né? Exato, ela é menos comum, ela está mais relacionada a doenças que estragam a função da bexiga, como, por exemplo, o diabetes, uma doença neurológica, e não tanto relacionada quanto a essa perda de músculo, é mais função da bexiga mesmo, a bexiga contraindo fora de hora, quando a gente não quer. Tá. E a do esforço, o que causa essa incontinência? Basicamente assim, a nossa musculatura, ela tem um tônus, ela sempre fica já com uma força compressa. Quando, principalmente nas mulheres, elas fazem excesso de peso, partos, tanto normal quanto cesáreo, isso é importante saber, porque às vezes a mulher, não vou fazer parto normal porque eu posso perder urina. Não necessariamente, você pode perder urina também tendo parto cesárea por causa do aumento de peso que a mulher tem. A mulher tem um enfraquecimento da musculatura pélvica já, pois a mulher tem, na verdade, dois músculos ali, dois músculos principais. Tá. E o homem só tem um. Então, esse fato dela ter dois músculos causa essa maior perda urinária nas mulheres. Então, com esse sobrepeso, excesso de partos, a causa o enfraquecimento desse músculo, ela começa a perder urina com o passar do tempo. E aí o que a gente estava até falando que é muito mais do que só isso, só da questão física, de ter que ir ao banheiro toda hora e tal, tem a questão da autoestima, a questão emocional, que afeta muitas mulheres, né? Isso é bem importante. As mulheres já chegam para nós no consultório, quando chegam com muito tempo de perda urinária, já chega fragilizada porque alguém sente um cheiro diferente, que ela acabou perdendo urina, ela começa a ficar com vergonha, deixa de ir nos lugares, deixa de socializar, deixa de ir na academia, porque ela fica com medo de urinar, ou até fazer uma viagem. Às vezes não quer nem fazer uma viagem porque ela sabe que precisa de um banheiro. Então elas acabam se privando dessas coisas e é uma coisa que tem tratamento. Tem tratamento, né? E eu estava conversando com o doutor, eu perguntei, tem cura ou às vezes só ameniza o problema? Ele falou, não, tem cura. Então vamos contar para o pessoal como é que trata, doutor. Então, cada tipo de incontinência é um tratamento diferente. Tá. Para a incontinência urinária de esforço, via de regra, o tratamento é cirúrgico. Tem que fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, na verdade. A gente acaba colocando uma tela para substituir esse músculo, para causar, fazer a função do músculo, fazer com que ele tranque a urina na hora que a gente precisa. Então, é uma cirurgia pequenininha ali, faz por baixo, não tem corte na barriga nem nada, bem tranquilo. Quando a incontinência ela é por urge-incontinência, problema na bexiga, é um pouquinho mais complexo, mas ela também tem cura. Nesse caso, dificilmente a gente corrige com cirurgia. Aí é com medicação. Você vai dar uma medicação que faça uma inibição da bexiga. Então, não deixa ela contrair fora de hora. Quando é misto, normalmente a gente associa as duas técnicas. Técnica cirúrgica mais medicação. Ótimo. E o pessoal de casa já está participando, já está mandando pergunta. Vamos colocar aqui na nossa tela? A Maria, minha xará. Eu queria saber por que muitas vezes eu vou ao banheiro e só urino um pouquinho. Antes não era assim. Então, assim, cada mulher tem um padrão miccional diferente, capacidade da bexiga e tudo mais. Quando você urina muito pouquinho, quer dizer que ou os seus rins não estão funcionando de forma adequada, tem que fazer uma investigação disso, por isso que é importante sempre procurar o especialista para conversar, ou que a tua bexiga diminuiu muito a capacidade.
Então, por exemplo, se ela tem um diabetes, que é uma doença que afeta bastante a capacidade da bexiga, ela pode estar perdendo a capacidade dessa bexiga e acabando urinando pouco. Então, ela parece que está cheia a bexiga, mas sai pouquinho. Infecções urinárias também fazem isso. Infecção urinária, quem tem de repetição, faz isso. A pessoa, eu preciso ir no banheiro, mas sai lá, sai umas gotinhas só. Sai uma gotinha, daqui a pouco já tá com vontade de ir de novo. Exato. Maria, então é bom dar uma olhadinha, né? Procurar um especialista, porque pode ser algum desses 3 problemas aqui que o doutor acabou de citar. Doutor, sobre a prevenção da incontinência urinária, tem como a gente prevenir? Existem algumas formas da gente prevenir. Então, as principais formas, evitar sobrepeso, tá? Tentar fazer um controle importante do diabetes. O diabetes é uma doença que afeta muito a parte urinária, tanto o rim quanto a bexiga. Então, tentar manter o controle do diabetes, evitar alimentos gordurosos. Isso é aquele assunto que a gente sempre trata, né? Sempre. Que acaba caindo sempre na mesma coisa, mas é muito, muito importante. Vale a pena sempre frisar. Então, controle de peso, fortalecimento da musculatura pélvica sempre vai ajudar. Não vai resolver o problema? Não, mas vai ajudar bastante. Então, fazer um exercício, caminhada, se conseguir fazer uma academia bacana, se não uma própria caminhada já vai ajudar no fortalecimento da musculatura pélvica. Isso sempre vai ajudar. Enfim, como a gente sempre fala aqui no Ver Mais, o exercício e uma boa alimentação praticamente para tudo na vida, né, doutor? Exatamente. Tem mais uma perguntinha do pessoal de casa, vamos colocar aqui na tela do Ver Mais. A Andréia, tossindo ou espirrando, eu urino um pouco. Como eu faço para resolver? Bacana. Essa é o que a gente acabou de falar, é uma incontinência urinária de esforço. Claro, a gente sempre tem uma conversa complexa, uma consulta mais longa, porque você tem que exigir que a mulher te conte como que é esse padrão. Exatamente, para saber se é realmente uma incontinência só de esforço ou... Mas assim, entraria nesse caso cirúrgico, caso fosse. Existe um exame que a gente faz que chama urodinâmica. Esse exame ele nos mostra exatamente como que funciona tanto a bexiga quanto esse esfíncter. Então, esse exame para nós ele é bem importante e às vezes a gente acaba tendo que fazer para dar um diagnóstico perfeito. Mas é comum isso acontecer, muito né? Comum, muito Tossir comum. ou espirrar, porque ainda mais se você tiver mais de 40 anos, André, como a gente mostrou, é muito comum. Quase metade das mulheres passam por esse problema, mas tem tratamento, né, Tem doutor? tem tratamento. Tá certo, então. Doutor Lucas Galdino, muito obrigada pela sua entrevista, pela participação mais uma vez aqui no Ver Mais. Muito obrigado pelo convite, fico à disposição. Obrigada.